Olá mais uma vez, bem-vindos ao nosso segundo vídeo de agosto. E outra semana que vamos falar de guerras e estratégias de guerras. Essa semana foi a vez dos capítulos de 53 a 63 de Alma. 11 capítulos. Bastante de novo, né? Mas eu creio que essas duas últimas semanas foram as maiores leituras do ano. As próximas leituras devem ser menores. Então, assim como na semana passada, nós vamos encontrar algumas passagens no meio dessas batalhas, né, desses estratagemas, onde a gente pode aprender algum princípio espiritual, tá bom? Mas vocês lembram de onde a gente parou na semana passada, na história? Amaliquias, né, aquele rei que tinha conseguido, através de estratagemas, virar rei dos Lamanitas, ele conseguiu conquistar várias cidades no leste do território nefita, tá? Aí depois que Teancon conseguiu matar Amaliquias, né, durante a noite, o seu irmão Amoron foi nomeado rei dos Lamanitas. Né? Então Amoron, então ele deixa seu exército ali e ele desce até a Terra de Neve, que é para avisar a rainha de que Amaliquias tinha morrido, né? Aí o que acontece? Na ausência do rei, Moroni e Teancum, eles conseguem recuperar a cidade de Mulek, que era uma das primeiras cidades no norte e do leste ali, né? E eles conseguem recuperar essa cidade, eles pegam lá prisioneiros e levam para a cidade de Abundância. E esse foi o final do capítulo 52, que foi onde a gente parou, tá? Então, nós podemos ver aqui, né, que os Lamanitas, eles tinham tomado várias cidades do lado do leste, ali da terra nefita, né? Imagina se eles tivessem conseguido também a cidade de Abundância, que é aquela terra, aquela cidade lá em cima, que faz fronteira para aquela terra do norte, né? Os nefitas iam estar em apuros se os Lamanitas conseguissem aquela cidade também. Mas vamos ler ali no começo do capítulo 53, para ver o que Alma faz com esses prisioneiros que ele leva para a cidade de Abundância, tá? Então, capítulo 53, vamos ler o 4 e o 5. E fez com que eles construíssem um parapeito de madeira sobre a borda interior do fosso. E eles atiraram a terra deste fosso contra o parapeito de madeira. E assim fizeram com os lamanitas, e fizeram com que os lamanitas trabalhassem até cercar a cidade de Abundância com uma forte muralha de madeira e terra de grande altura. E a partir daí, essa cidade tornou-se uma grande fortaleza. E nessa cidade mantiveram os prisioneiros lamanitas, sim, dentro de uma muralha que os haviam feito levantar com as próprias mãos. Ora, Moroni foi obrigado a fazer com que os lamanitas trabalhassem, porque era fácil vigiá-los enquanto trabalhavam. E ele desejava utilizar todas as suas forças quando fosse atacar os lamanitas. Será que podemos aplicar isso aqui na nossa vida espiritual? Né? Pensando naqueles nossos inimigos internos, aqueles desejos do homem natural que ficam lá dentro, né? Que querem se libertar e correr por aí de todo jeito. O que nós podemos fazer para controlar eles melhor? Trabalhando. Né? Assim como Moroni fez, em vez de ficarmos parados, preguiçosos, né? Quanto mais trabalharmos, quanto mais servirmos o próximo, servirmos na igreja, mais fortificadas vão ser as nossas proteções. Lembra na aula passada que a gente conversou sobre nossa armadura espiritual, que era feita de pequenos atos juntos, formando uma grande malha de aço? Né? Esse ensinamento aqui vai junto com aquele lá. Quanto mais ocupados estivermos construindo essa malha, melhor. Tá? Essa semana, né, por exemplo, eu estava pensando no trabalho que dá para fazer e editar esses vídeos, né? E às vezes eu fico com preguiça e fico com vontade de não fazer, né? Ainda bem que minha esposa pega no meu pé e aí eu faço. Né? Mas aí eu tava pensando, né? Se eu não estivesse fazendo isso, o que eu estou fazendo nesse tempo? Né? Podia estar assistindo televisão, né? Vendo TikTok, por exemplo. Será que as escrituras não estão me fortalecendo, né? Ocupando a minha mente melhor do que essas outras coisas, né? Que eu ficar meio preguiçoso? Né? Então, será que as coisas podiam ficar pior para os nefitas? Vamos ler lá os versículos 8 e 9 do capítulo 53 ainda. E então aconteceu que os exércitos lamanitas
no Mar do Oeste, ao sul, durante a ausência de Moroni, e devido a algumas intrigas entre os nefitas, que causaram dissensões entre eles, haviam conseguido certa vantagem sobre os nefitas. Sim, tanto que se apoderaram de várias de suas cidades naquela parte da terra. E assim, por causa de suas iniquidades, sim, por causa de dissensões e intrigas entre eles próprios, viram-se nas mais perigosas situações. Então, lembrando o que tinha acontecido já na semana passada, né? O que fez os lamanitas perderem aquelas várias cidades ali do leste? Vocês lembram? Tinham aparecido alguns homens chamados realistas, né, na terra de Zaraenla, que queriam fazer o quê? Tirar Paorã de juiz supremo e colocar um rei no lugar dele para que eles pudessem mexer e mudar nas leis. Isso gerou uma disputa interna por poder e política, né, e várias intrigas. E isso, inclusive, foi o que auxiliou a Maliquias para tomar aquelas cidades do leste. E agora aqui, a mesma coisa, só que no sul, né? Por causa de dissensões, intrigas, os lamanitas conseguiram tomar várias cidades aqui no sudoeste da terra também, né? E ele diz, mais adiante, que eles conseguiram várias cidades, né? A cidade de Imante, a cidade de Zezron, a Cumene e acho que Antípara, também a gente vai ler depois aqui. Então, nessas duas situações, né, qual foi o inimigo principal dos nefitas? Foram eles mesmos, não é verdade? Aquelas pessoas, né, que têm o objetivo de instigar os outros para causar briga aqui e ali, dissensões aqui e ali, divisões entre os membros da igreja, eles são nossos inimigos. Por mais que eles posem de amigos, né, falando que querem nosso bem, né, ele somente está enfraquecendo a união. Né? A união faz o quê? O povo ser mais forte. Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Né? Os nefitas sofreram muito por causa dessas intriguinhas internas. Tá? Então agora nós vamos... Né, nós temos os lamanitas, né, com poder em várias cidades do leste e também do sul. Né? Eles estavam meio que fechando o cerco ali na cidade de Zaraenla. E esse cenário meio que causa uma discussão entre o povo de Amon. Né? O povo de Amon eram aqueles ex-lamanitas que foram convertidos por Amon e seus irmãos, e eles tinham enterrado as suas armas bem fundo no solo lá e feito um convênio com Deus que eles nunca mais iam pegar em armas de guerra. Né? E desde o momento que eles fizeram esse juramento e se juntaram aos nefitas, o que os nefitas fizeram? Protegeram eles, né? Colocaram ele em umas cidades estratégicas, colocaram os exércitos em volta para que eles não precisassem quebrar esse convênio. Mas vamos ver lá o que eles estavam sentindo, tá? Nos versículos 13 e 14 do 53. Mas aconteceu que quando viram o perigo e as muitas aflições e tribulações que os nefitas padeciam por eles, encheram-se de compaixão e desejaram pegar em armas em defesa de seu país. Mas eis que, quando estavam prestes a pegar suas armas de guerra, foram dissuadidos por Elamã e seus irmãos, porque estavam prestes a quebrar o juramento que haviam feito. Mas, poxa vida, eles estavam querendo ajudar os nefitas, o povo de Deus. Será que isso não era uma boa justificativa? Né? Será que é certo a gente quebrar um convênio para fazer alguma coisa boa? Eu vou fazer uma coisinha aqui que eu não devo fazer, mas o propósito é muito nobre, vai ajudar tanto alguma pessoa, né? Isso faz com que o convênio não seja quebrado? Não, né? Não tem desculpa para quebrar os convênios que a gente faz com Deus. Ainda bem que nesse caso o Elamã estava lá para clarear os sentimentos dele, porque eles estavam quase quebrando aquele convênio já que eles tinham feito. Tá? Mas aí o que acontece? Vamos ler lá no 16 e 17. Mas eis que aconteceu que eles tinham muitos filhos que não haviam feito convênio de não pegar suas armas de guerra para defender-se de seus inimigos. Portanto, reuniram-se todos os que podiam pegar em armas e adotaram o nome de nefitas. E fizeram convênio de lutar pela liberdade dos nefitas, sim, de proteger a terra, ainda que com sacrifício da própria vida, sim,
fizeram convênio de jamais renunciar à sua liberdade, mas de lutar em todas as circunstâncias para proteger os nefitas e a si próprios do cativeiro. Então, enquanto os pais, né, e os mais velhos ali do povo de Amon, eles tinham feito o convênio de não lutar com ninguém, nunca mais, né? Os filhos deles, né, que eram os mais novos, que tinham nascido depois daquele convênio, fizeram um convênio do quê? Justamente ao contrário, de lutar, né? Algumas pessoas podem até pensar, né? Ah, eles deram um jeitinho ali, né? Se os filhos lutassem também, os filhos também faziam parte do convênio, né? Também ia quebrar o convênio e tal. Mas a gente tem que lembrar o motivo pelo qual o povo de Amon lutava antes, né, de serem convertidos. O que isso significava para eles. Lembra que a gente conversou lá atrás que para os lamanitas matar, derramar sangue inocente era como se fosse um vício, né? Era uma coisa que eles faziam porque era desejo do seu homem natural. Então, a ação que eles tiveram de enterrar as armas de guerra e fazer aquele convênio com Deus foi um símbolo de que eles escolhiam, né, preferiam morrer do que ter o perigo de voltar a dar poder a esse homem natural, né, e aí poder voltar a pecar. Nesse caso aqui já é diferente. Os seus filhos, eles não tinham crescido em volta de guerra, briga, violência por todo lado. Muito pelo contrário, né? Provavelmente eles não tinham nem experiência com um joguinho de luta de videogame. Provavelmente era uma vida que eles tiveram bem pacífica. Então eles não tinham aquele mesmo desejo por sangue que os lamanitas tinham também, né? Que os seus pais tinham lá atrás, antes de serem convertidos. E o propósito deles era o quê? Lutar pela liberdade do povo, sua paz, sua religião, não por vingança, ódio e poder como os lamanitas. Então é bem diferente. Tá? Nós vamos continuar essa história aqui daqui a alguns minutinhos, tá? No capítulo 56. Mas antes da gente chegar lá, no capítulo 54, Moroni e Amoron, que era o rei dos lamanitas, eles trocam algumas epístolas, né? ou cartas, correspondências, sobre troca de prisioneiros. Né? E eles aproveitam a oportunidade dessas cartas para deixar bem claro os sentimentos que eles tinham um pelo outro. E eles não pegam leve. Né? Domingo passado, a minha família, a gente estava dirigindo de volta de São Paulo para Curitiba e a minha esposa colocou no rádio do carro esse capítulo, né? O capítulo 54, para a gente ouvir. E eu lembro da gente ouvindo ali, a gente olhava um pro outro ali, né? E falava, caramba, hein? Ixi, parece que ele tá possesso ali, hein? Nossa, essa foi dura, hein? Parecia que saía faísca ali do rádio, tão duro que eles eram um com outros. Moroni deixou bem claro ali para Amoron, né, o quão injusto que eles estavam sendo com aquela guerra e o quanto que eles iam pagar se eles não desistissem dos seus propósitos. Tá? Mas só para mostrar para vocês o quanto que Amoron era hipócrita, tá? Vamos ler alguns versículos aqui da carta que ele mandou para Moroni. Lá no capítulo 54, vamos ler aqui o 17 e depois o 23. Então, 17. Pois eis que teus pais enganaram seus irmãos, a ponto de roubar-lhes o direito de governo, quando legitimamente lhes pertencia. Mas espera aí. Aqui no 17, ele está reclamando que os antepassados dos nefitas, né, e as pessoas que seguiram eles, roubaram o direito de Lamã e Lemuel, né, e que o governo desde o começo deveria ter sido entregue aos lamanitas. Né? Mas peraí, quem que é Amoron mesmo? Só para ter certeza, vamos ler lá no 23. O que ele fala? Eu sou Amoron, e descendente de Zorã, a quem teus pais pressionaram e trouxeram de Jerusalém. Ué, ele está reclamando que os lamanitas que deveriam governar, mas ele mesmo, que é rei, ele é um zoromita. Isso sem falar da maneira que o irmão dele tinha conseguido o reinado no primeiro lugar. Lembra? Enganando, traindo, fazendo todo tipo de maldade para conseguir o que ele queria ali. Bem justo, Amoron, né? Bem legal ele.
chega a ser irônico essa parte, né? Como o cara pode ter coragem, né, de falar uma coisa dessa aqui? Mas tudo bem. Aí, aqui no 54, eu queria ler também dois versículos bem interessantes. O 12 e o 13, tá? Aqui é a parte da carta que Moroni escreve, né, de volta para Amoron. Ele tinha acabado de falar para Amoron, né, que ele tinha que desistir dos seus propósitos iníquos, tá? Vamos ler lá então o 12 e o 13. E que é Moroni falando, né? E eis que, se não fizeres isto, marcharei contra ti com meus exércitos. Sim, armarei até mesmo minhas mulheres e meus filhos, e avançarei contra ti, perseguindo-te até a tua própria terra, que é a terra de nossa primeira herança. Sim, e será sangue por sangue, sim, vida por vida. E dar-te-ei combate até que sejas eliminado da face da terra. E eis que estou irado, e também meu povo, tens procurado matar-nos, e nós temos procurado tão somente defender-nos. Eis, porém, que se ainda procurares destruir-nos, procuraremos destruir-te. A gente pode até pensar que Moroni foi duro demais com as palavras dele aqui, né? Talvez ele tenha até exagerado um pouco nas ameaças, né? Até Moroni, que era Moroni, pode ter se sentido com tanta raiva que acabou escrevendo algumas coisas aqui que ele não, né, que ele estava sentindo naquela hora, mas que não era de sua natureza. Nós vimos várias vezes aqui, né, nos capítulos aqui, que Moroni não gostava de derramamento de sangue, né, que ele fazia o possível, tudo que ele podia para não precisar matar ninguém, né? Todos nós somos imperfeitos. E também nossos líderes são imperfeitos. Até Moroni era imperfeito. Pode ser que alguma vez ou outra, né, os nossos líderes possam dizer alguma coisa por causa do calor do momento aqui, ou as circunstâncias que eles estejam passando, que não seja, né, na verdade, o que lá no fundo eles acreditam, ou até a sua natureza como líder. Temos que saber olhar no coração das pessoas e as ações delas no geral, não só julgar pelo que elas falam, tá? Isso é tão verdade que a gente vai ver que no próximo capítulo aqui, quando ele se prepara para tomar a cidade de Gide, né, que eles iam tomar aqui, Moroni, ele pensa numa estratégia, né, e até numa encenação lá, tipo um teatro lá, para não derramar nada de sangue. E aí o que acontece? Com a ajuda de outras pessoas, ele consegue fazer isso, né? E ele pega os prisioneiros e, em vez de matar os prisioneiros, ele preserva a vida deles e leva para a cidade de abundância, né? Então, pra você ver, né? Moroni, ele falou ali no calor do momento por causa da raiva, mas não era a sua natureza, né? Então, Moroni, com isso, ele consegue retomar uma outra cidade aqui no leste. Então, a gente tinha conseguido retomar duas cidades aqui no leste, né? Vamos pular então agora para o capítulo 56, que junto com o capítulo 57 e 58, eles formam uma carta que Lamã mandou para Moroni. E aqui no 56 a gente vai continuar falando sobre o povo de Amon, ou melhor, sobre os filhos deles, né, que tinham feito o convênio de ajudar os nefitas. Vamos ler lá o versículo 5 do capítulo 56. Basta-me, portanto, dizer que 2.000 desses jovens pegaram em armas de guerra e desejaram que eu fosse seu comandante, e saímos a defender nosso país. O fato deles terem escolhido Elamã, né, o profeta, para ser o seu líder, o que isso diz sobre esses jovens, né? Em quem será que eles depositavam a sua confiança? Eles sabiam que eles iam para a guerra. Será que eles não deveriam ter escolhido alguém com mais experiência em guerra, ou talvez o cara mais forte? Não. Eles sabiam que o Senhor iria libertar eles, se eles acreditassem, né? E quem melhor que o profeta para liderar eles nessa crença, né? Então, bem interessante que eles escolheram Elamã. Então, Elamã pega esses 2.000 jovens guerreiros, né, do povo de Amon, e eles vão para o sul da terra encontrar o exército de Antipos, que Antipos estava tendo dificuldade ali para controlar os lamanitas, tá? Vamos ver como é que estava a situação lá quando eles chegaram por lá. Vamos ler os versículos de 13 até o 17, no 56.
Agora, estas são as cidades que foram ocupadas pelos lamanitas, com derramamento do sangue de tantos de nossos valentes homens. A terra de Mante, ou seja, a cidade de Mante, e a cidade de Zezron, e a cidade de Cumene, e a cidade de Antípara. E são essas as cidades que ocupavam quando cheguei à cidade de Judéia. E encontrei Antipos e seus homens trabalhando com toda a sua força para fortificar a cidade. Sim, e achavam-se abatidos fisicamente e espiritualmente, porque haviam guerreado valorosamente durante o dia e trabalhado durante a noite para conservar suas cidades. E assim haviam sofrido grandes aflições de todo tipo. E estavam, então, determinados a vencer nesse local ou a morrer. Portanto, bem podes imaginar que essa pequena força que trouxe comigo, sim, aqueles meus filhos, proporcionou-lhes grandes esperanças e muita alegria. Então, o exército de Antipos, né, tinha diminuído bastante por causa das batalhas, né, e das perdas que eles tinham tido de soldados. Eles estavam muito cansados, porque eles precisavam lutar com os lamanitas durante o dia e de noite ficavam fortificando a cidade. Né? Então eles estavam super cansados, eles, tanto espiritualmente como fisicamente, né, como fala aqui. Mas o que eu achei legal ali no 17 é que eles ainda estavam determinados a conseguir o seu propósito, mesmo muito cansados e passando por todas essas dificuldades. Quantas vezes em nossas vidas nós sofremos bastante, fisicamente e espiritualmente? Né? E às vezes a gente está quase, né, no ponto de entregar o jogo. Mas se nós estamos determinados e continuar lutando e demonstrar isso para o Senhor, Ele vai nos abençoar. Né? Assim aqui, como aqui, ele mandou o exército, aquele pequeno exército de Elamã, para ajudar, né, Antipos ali. Né? E, então, com a gente também, se a gente estiver determinado, ele vai nos mandar o Espírito Santo, né, força, até anjos, se a gente precisar, nesses momentos de desespero. Né? Então, ainda no capítulo 56, Elamã e Antipos, né, eles querem recuperar a cidade de Antípara, mas os lamanitas estão com um exército muito forte e a cidade muito bem fortificada. Então, a carta de Elamã, né, inclusive fala que esse exército dos lamanitas era o mais forte de todos os exércitos dos lamanitas. Então, o que eles fazem? Eles pensam ali num estratagema, numa estratégia de batalha ali, para conseguir tirar os lamanitas de dentro da cidade, né, e aí tentar cercar eles. Então, o que aconteceu? Elamã, com seus 2.000 jovens, eles marcharam, né, perto da cidade de Antípara, sentido a costa oeste ali da terra, como se eles fossem levar provisões para outra cidade. E aí o exército de Antipos, né, saiu logo atrás deles, mas ficou meio para trás, para que os lamanitas não conseguissem ver eles. E quando os lamanitas viram, né, o exército de Elamã passando ali perto, viu que eles eram que é um exército pequeno e tal, e eles saíram atrás deles para destruir, né? Mas assim que os lamanitas saíram, Antipos também saiu correndo atrás deles, né? Aí Elamã fala que eles foram para o norte, em linha reta, né? E quando os lamanitas viram que Antipos estava, né, atrás deles, eles continuaram também correndo atrás do exército de Elamã em linha reta, para não ficar preso entre os dois exércitos, né? Ele queria tentar primeiro chegar no exército de Elamã, matar eles, para depois poder tomar conta do exército de Antipos, né? E eles ficaram nessa perseguição aí por 2 dias, né? Quando eles paravam para descansar um pouquinho de vez em quando ali, eles ficavam de olho, e quando eles viam que o outro exército estava meio que chegando, eles já saíam correndo de novo. Imagina como eles deviam estar cansados, né, de fazer essa marcha aí por 2 dias. Mas aí quando chegou a manhã do 3º dia, Elamã viu que os lamanitas não estavam mais seguindo eles, né, que eles não chegavam mais. E eles ficavam se perguntando, o que será que aconteceu? Né? Será que é uma armadilha? Será que eles desistiram? Ou será que Antipos, né, tinha alcançado eles e estava guerreando? Né? Aí vamos ver o que Elamã fez aqui no 56, tá? Nos versículos de 43 até o 48. Tá? Vamos lá no 43 primeiro. E agora,
Se haviam sido alcançados por Antipos, não sabíamos, mas eu disse a meus homens: eis que não sabemos se pararam com a intenção de que marchemos contra eles, para nos apanhar em sua armadilha. Portanto, que dizes, meus filhos? Quereis ir combatê-los? Agora imagina você ali, um jovenzinho, provavelmente ainda na adolescência, tendo que decidir se você volta para provavelmente guerrear contra o exército mais forte dos seus inimigos, né? Sem ter participado de nenhuma batalha antes. Eu estaria tremendo na base e pedindo para sair, com certeza. Mas vamos ver o que aconteceu lá no 45 e no 46. Desculpa. E agora eu te digo, meu amado irmão Moroni, que eu nunca presenciara tão grande coragem, não, nem entre todos os nefitas. Pois como eu sempre os chamara meus filhos, visto que eram todos muito jovens, responderam-me: Pai, eis que nosso Deus está conosco, e não permitirá que sejamos vencidos. Então avancemos. Não mataríamos nossos irmãos se eles nos deixassem em paz. Portanto, vamos para eles não derrotarem o exército de Antipos. Que fé e coragem, hein? Uma coisa pequena aqui, né, mas que eu gostei de perceber aqui no versículo 46, foi que eles não falaram assim: a gente não ia lutar com eles, né, com os nossos irmãos, se eles deixassem a gente em paz. Eles falam aqui: nós não mataríamos os lamanitas se eles deixassem a gente em paz. Bem corajoso, né? Tipo, Elamã, já que eles não deixam a gente em paz, não tem o que fazer. A gente vai ter que ir lá e vamos ter que matar eles. Não tem outro jeito. Isso era a fé que eles tinham em Deus, para saber que eles iriam ganhar. Eles não podiam confiar na própria força do braço da carne deles. Eles não tinham essa experiência. Então a coragem que eles tinham vinha de Deus. Continuando então lá no 47 e no 48. Ora, eles nunca haviam lutado. Não obstante, não temiam a morte, e pensavam mais na liberdade de seus pais do que em sua própria vida. Sim, eles tinham sido ensinados por suas mães de que, se não duvidassem, Deus os livraria. Perceberam aqui de novo? Né? Eles sabiam que Deus ia livrar eles. Aí lá 48. E repetiram minhas palavras de suas mães, dizendo: não duvidamos de que nossas mães o soubessem. Fica claro aqui a importância do testemunho forte das mães na fé desses jovens. Talvez muitos deles ali ainda não tinham o próprio testemunho totalmente formado, porque eles eram muito novos, né? Mas eles confiavam em suas mães e sabiam que suas mães não duvidavam que eles iriam ser preservados. Não fica claro aqui o porquê eles focam, né, tanto nos ensinamentos das mães. Muitos homens do povo de Amon tinham morrido, né, anos antes, lá, quando estavam saindo da terra de Nefe. Então talvez muitos desses jovens aqui tinham só mães. Mas é incrível o poder, né, que o testemunho delas teve no caráter e na fé dos seus filhos. Tem um discurso aqui da irmã Julie B. Beck, na conferência de outubro de 2007, chamado Mães que Sabem. Tá? E tem uma parte logo no comecinho desse discurso que é bem interessante. Fala assim: no livro de Mormon, lemos a respeito de 2.000 rapazes exemplares que eram extremamente valorosos, corajosos e fortes. Sim, eles eram homens íntegros e sóbrios, pois haviam aprendido a guardar os mandamentos de Deus e a andar retamente perante Ele. Aqueles fiéis rapazes prestaram homenagem às mães, dizendo: nossas mães sabiam. Suponho que a mãe do capitão Moroni, a de Mosias, a de Mormon e a dos demais grandes líderes também soubessem. A responsabilidade que as mães têm hoje em dia exige mais vigilância que nunca. Mais do que qualquer outra época da história do mundo,
Precisamos de mães que saibam. Os filhos nascem em um mundo no qual não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. No entanto, as mães não precisam temer. Se souberem quem elas são e quem é Deus, e se tiverem feito convênios com Ele, terão grande poder e uma influência positiva sobre os filhos. Então, mães de crianças e jovens, eles precisam de vocês, do seu testemunho, da sua obediência. Eles precisam saber que vocês sabem, né? Então eles voltam e eles encontram um exército de Antipos muito cansado, lutando contra esse incrível exército lamanita. E eles estavam já quase desistindo, né? O próprio Antipos e outros capitões já tinham inclusive morrido ali na batalha. Mas quando Elamã chegou, né, com os jovens e começaram a lutar com tanta força, né, todos os lamanitas viraram para eles assim, né, e falaram meio que, ô louco, né, quem chegou aí que eu nem vi? Aí, né, junto com o exército de Antipos, eles cercam os lamanitas, né, e aí o que sobrou daquele exército lamanitas, eles tiveram que se entregar. Depois dessa batalha, né, Lamã deve ter pensado, poxa, coitado de meus filhos tão jovens, né, um monte deve ter caído pelas espadas, deve ter morrido. E o que ele faz? Ele começa a contar quantos ainda estavam vivos. E eu imagino a gratidão de Lamã, né, ao contar seus soldados ali um a um e ver que todos eles estavam vivos. Nenhum morreu, né? Qual que é a explicação lógica para esses jovens guerreiros que nunca tinham lutado colocar tanto medo no exército mais forte lamanita a ponto deles desistirem, né? Qual que é a explicação? Não tem uma explicação lógica ou racional. Não adianta procurar ali um motivo. São milagres de Deus. Vamos ler aqui o versículo 56, no capítulo 56. Mas eis que, para minha grande alegria, nenhum deles havia caído por terra. Sim, e haviam lutado como que com a força de Deus. Sim, nunca se soube de homens que tivessem lutado com força tão miraculosa. Eu tenho certeza de que se os pais desses jovens tivessem quebrado o convênio e vindo lutar ao invés deles, os nefitas não iam ter tanto sucesso como eles tiveram aqui, tá? Depois disso, a cidade de Antípara, né, ficou tão fraca que ao verem os nefitas se preparando ali para atacar, os lamanitas que estavam lá na cidade ainda de Antípara fogem e entregam a cidade para Elamã, né? Então, aí através de uma estratégia, né, de um cerco que eles fizeram ali, em volta da cidade de Cumene, durante vários dias, os lamanitas também acabam entregando a cidade de Cumene para eles. Então, com isso, Elamã tinha conseguido já tomar também ali no sul, tomar de volta duas cidades, tá? Quando a gente vira para o capítulo 57, Elamã diz que eles recebem provisões, né, e mais 6.000 soldados, e também mais 60 jovens desse povo de Amon que se juntaram aos seus jovens guerreiros, né? Então agora eles são 2.060 jovens. E nesse capítulo aqui também, eles se envolvem em mais uma batalha bem complicada contra os lamanitas, tá? Vamos ver mais o que Elamã fala mais sobre eles no versículo 20 e 21 do capítulo 57. E enquanto o resto de nosso exército estava prestes a ceder terreno aos lamanitas, eis que esses 2.060 permaneceram firmes e impávidos. Sim, eles obedeceram a cada palavra de comando e cumpriram-nas com exatidão. Sim, e tudo lhes aconteceu de acordo com sua fé. E eu lembrei-me das palavras que eles me disseram ter aprendido com as suas mães. Então, além de terem uma fé muito forte,
eles eram firmes naquelas coisas que eles acreditavam. E eles obedeciam aos comandos e aos mandamentos com exatidão, né? Que nem a Elama falou aqui. No mundo de hoje, né, uma das frases chaves que o pessoal fala por aí é ter uma mente aberta, né? Poxa vida, né? Você tem que ter uma mente aberta. Você tem que experimentar de tudo. Você não pode fechar a sua mente para as coisas que existem, né? Você tem que experimentar e depois você decide o que você quer fazer. Será que esses jovens aqui eram assim, pensavam desse jeito? Com certeza não. Eles eram firmes e eles seguiam aquelas coisas que eles acreditavam e sabiam com exatidão. Não dava muita bola para as tentações de Satanás que apareciam. Depois dessa batalha, todos eles ficaram feridos, né? Muito feridos. E teve até 200 deles que chegaram a desmaiar por causa da perda de sangue. Mas milagrosamente, de novo, nenhum deles morreu. Aí no capítulo 58, Elamã tem um probleminha, porque eles tinham retomado as cidades, né, algumas cidades ali, tinham pego os prisioneiros, mas eles não estavam recebendo ajuda, né, comida e outras provisões da capital, né, Zaraenla. E ele viu os lamanitas lá do outro lado, lá recebendo todo dia, né, recebendo provisões ali e tal, ficando mais forte. E de vez em quando os lamanitas vinham e atacavam eles, né, por aqui, por ali e tal. E parecia que é só uma questão de tempo até os lamanitas conseguirem uma vitória grande sobre eles. E nessa situação, né, difícil aqui que eles estavam passando, o que eles fizeram? Será que eles desistiram de tudo e botaram a culpa no governo? Falaram, esse governo não liga para mim, eu não vou fazer mais nada aqui. Não, lógico que Lamã escreve uma carta para o governo, né, perguntando o que estava acontecendo ali. Mas vamos ver o que mais que eles fizeram. No versículo 10 e 11, ali do 58. Portanto, elevamos a alma a Deus em oração, para que Ele nos fortalecesse e livrasse das mãos de nossos inimigos. Sim, e que também nos desse força para conservar nossas cidades e nossas terras e nossos bens para sustento de nosso povo. Sim, e aconteceu que o Senhor nosso Deus nos deu a certeza de que nos livraria. Sim, de tal modo que nos encheu a alma de paz e concedeu-nos grande fé e fez com que tivéssemos esperança nele para a nossa libertação. Muitas pessoas nesse mundo, né, talvez até muitos de nós aqui vendo esse vídeo, a gente sente que o inimigo é bem mais forte que a gente, né? Que o inimigo está bem mais preparado e que por mais que a gente tente brigar ali, parece que a gente nunca vai acabar aqueles ataques, aquelas investidas do inimigo, né? A gente sabe que um dia eles vão parar, mas até lá, até chegar esse dia, a gente pode aprender aqui com o exército de Elamã, né? Derramar nosso coração para Deus, pedir para Deus para Ele nos dar força, né? Para que Ele enche nossa alma de paz e fortaleça nossa fé e nossa esperança nele. Com essa esperança aqui, com essa esperança fortalecida, eles conseguem tomar a cidade de Mante de volta, né? Então, com isso, a cidade de Mante era a última cidade que eles tinham para ganhar ali. Então, eles conseguem, né, expulsar os amalequitas de toda aquela parte da terra ali do sul, né? Então, ao receber essa carta de Lamã, é claro que Moroni fica muito feliz, né, com o sucesso que eles tiveram ali naquela parte do sudoeste ali. Mas, ao mesmo tempo, ele fica muito bravo com o governo, porque parecia que eles estavam negligenciando os exércitos, né, e todo o sacrifício que eles faziam ali para o povo. Os capítulos 59 e 60 falam de duas cartas que Moroni escreveu para Paorã, que era o juiz supremo, né, reclamando muito duramente ali, né, e até supondo que o próprio Paorã e outros ali do governo tinham caído em iniquidade e orgulho e não ligava porque eles estavam não ligava para os exércitos. Isso foi no 59 e no 60. E aí no 61, Paorã responde a carta de Moroni, né, e basicamente fala assim: Moroni, eles me tiraram da cadeira de juiz, eu não estou mais lá. Aqueles mesmos realistas, né, que apareceram alguns anos atrás e na verdade nunca foram totalmente embora, eles voltaram e eles colocaram um rei no meu lugar.
né? Então não tinha muita coisa que Paorã conseguisse fazer ali sozinho, ele não estava mais na cadeira de juiz. E esses realistas, além de terem colocado um rei ali no lugar do juiz, né? Sabe o que esse rei fez? Vamos abrir lá no 61 e vamos ler os versículos 8. Vamos ler o 8. E eles apoderaram-se da terra, ou seja, da cidade de Zaraela. Nomearam um rei para eles, o qual escreveu ao rei dos Lamanitas, fazendo com ele aliança. Nessa aliança, ele concordou em manter a cidade de Zaraela, supondo que, assim fazendo, possibilitará aos Lamanitas a conquista do restante da terra, e será proclamado o rei deste povo, quando forem conquistados pelos Lamanitas. Então o rei que eles colocaram lá traiu todo mundo e queria entregar todas as cidades, com exceção de Zaraela, para os Lamanitas, né? E ele achava que Amoron ia deixar ele ser rei da cidade depois que ele entregasse todo o resto, né? Vocês acham que Amoron, né, irmão de Amalequias, né, que queria ter o controle sobre tudo, iria compartilhar o poder dele com alguém? É claro que não, né? Aí, no 9, né, Paorã, ele fala uma coisa interessante, porque nas cartas que Moroni mandou para ele, Moroni pegou bem pesada, né, e acabou sendo injusto com Paorã, né, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Ele chegou até a falar, né, que Paorã ficava sentado no trono, no conforto, e nem ligava para que eles estavam lutando pela sua liberdade, né? Se eu fosse Paorã aqui, eu ia ficar muito nervoso, né, com essa injustiça, né, que Moroni tinha falado. Mas vamos ver lá no 9 como que Paorã se portou. E agora, em tua epístolas, censuraste-me, mas isso não importa. Não estou zangado. Antes, regozijo-me pela grandeza de teu coração. Eu, Paorã, não busco poder. Procuro somente conservar minha cadeira de juiz para preservar os direitos e a liberdade de meu povo. Minha alma permanece firme nessa liberdade com a qual Deus nos fez livres. Que humildade e sensatez de Paorã, né? Às vezes pessoas, né, assumem alguma coisa sobre nós que não é verdade, né? Mas nem sempre é porque a pessoa quer o nosso mal ou quer cometer injustiça de propósito. Às vezes sim, né? Mas de novo, como falamos, né, antes ali, muitas vezes as pessoas não têm todo o contexto. Ou elas estão passando por algum momento complicado, algum cenário que a gente não consegue entender. Então, antes de explodir e voar no pescoço, né, das pessoas, vamos tentar, com o Paorã aqui, ser humildes, ser sensato, se colocar no lugar dos outros e tentar entender a situação, né, o que está acontecendo ali. Aqui no capítulo 62, Moroni, então, ele vem ajudar Paorã e eles conseguem dominar esses realistas, né, que tinham tomado o poder. E depois disso, Moroni, Lei e Teancum, eles lutam contra os Lamanitas, né, e acabam fazendo algumas estratégias ali que eles conseguem tomar todas as cidades de volta ali do leste, tá? E mais uma vez, Teancum, né, que tinha matado Amalequias, né, ele entra no acampamento Lamanita e mais uma vez ele mata o rei, ele mata Amoron. Só que dessa vez os guardas acabaram pegando Teancum e mataram ele também. Mas Teancum foi um herói muito importante nessas guerras e ele matou 2 reis iníquos dos Lamanitas. Então, com isso, os nefitas conseguem expulsar os Lamanitas de todas as suas terras, né? E eles conseguem ter paz aí de novo por um tempo. E para terminar hoje, eu queria ler o versículo 41 aqui do 62, tá? Para finalizar. E fala assim: Mas eis que, por causa da longa duração da guerra entre nefitas e lamanitas, muitos se tornaram insensíveis, devido à longa duração da guerra, e muitos foram abrandados em virtude de suas aflições, de modo que se humilharam perante Deus
com a mais profunda humildade. Então nós tivemos uma guerra terrível por muitos anos aqui, né? E por causa dessa guerra, né, que foi uma grande tribulação na vida do povo, teve uma mudança no coração de muitas pessoas aqui. Mas tinha uma diferença aí entre como essas guerras impactaram essas pessoas. Para algumas pessoas, o coração ficou duro e ficaram insensíveis, né, por causa da dureza da guerra e da dificuldade que eles estavam passando. Para outras pessoas, essas tribulações, né, foi diferente. Já deixaram o coração mais brando, né, ficaram mais humildes. Em nossas vidas, as tribulações vão vir. Não tem para onde correr, né? Sempre vai acontecer alguma coisa. E sempre vai ter esse ponto de decisão de como nós vamos reagir a essas tribulações, né? Vamos ficar insensíveis ao Espírito do Senhor e começar a colocar a culpa de tudo em Deus e no governo, né? Ou nós vamos ser como o exército de Elamã, né? Que ao se encontrarem em uma situação bem complicada, eles dobraram seus joelhos, mostraram humildade, né? E foram confortados e fortalecidos pelo Senhor. Nós sempre vamos ter essa escolha, tá? Sempre. Eu gostaria de deixar essa mensagem com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e também se inscreva no canal. Não deixe de assistir a animação do Vem e Segue-me dessa semana com as suas crianças. Eu vou deixar o link aqui na descrição e um card no final do vídeo. Uma boa semana para todos!